Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. É muito bom ter você por aqui. No nosso devocional de hoje, continuaremos falando a respeito da verdadeira espiritualidade, tratando da oração, conforme Jesus aborda no Sermão do Monte, no capítulo 6. No episódio anterior, vimos como Jesus adverte os seus seguidores acerca da necessidade da oração, mas para que não façamos da oração um instrumento de ostentação espiritual. Jesus não apenas fala dos perigos de fazer isso, mas ele também apresenta um modelo, uma oração que agrada a Deus. E quando eu digo uma oração que agrada a Deus, pode ser que você pense no coração. Mas pastor, existem orações que não agradam a Deus? Antes de prosseguir, eu quero ler um texto para vocês, que está em Isaías, capítulo 1, a partir do verso 10. Era um momento muito específico do povo de Israel, onde Deus vai fazer duras críticas ao povo e advertências muito severas. E nestas advertências constam a prática da oração. E o texto diz assim, Isaías dizendo para o povo: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do vosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que serve para mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes compareceres perante mim, quem vos requereu pisardes nos meus átrios? Não continueis trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansadas de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atentai para a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Então veja como as inúmeras críticas severas de Deus nesse contexto apontam para uma espiritualidade falsa, que era esteticamente obediente à lei, mas interiormente afastada de Deus. E entre as exortações de Deus, uma declaração aqui me chama a atenção. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo os olhos de vocês. Era muito comum que nas orações, nas festividades, nos ajuntamentos solenes, por ocasião das orações, levantava-se as mãos, estendia-se as mãos, e Deus está dizendo que uma falsa espiritualidade gera rejeição por parte dele. Quando vocês levantam as suas mãos, eu viro o rosto de vocês. Quando multiplicais as vossas orações, eu não as ouço. Então sim, existe uma oração, um tipo de oração que não agrada a Deus. E é óbvio, tanto no contexto de Jesus, no Sermão do Monte, quanto no contexto de Isaías, proferindo uma sentença dura de Deus para com o povo, que vem associada na sequência com uma convocação ao arrependimento. Em ambos os casos, os textos estão tratando de uma falsa espiritualidade, de hipocrisia associada com adoração. E estas são práticas que Deus rejeita. Portanto, sim,
se as nossas orações são vãs, são dissociadas de sentido, de verdade, do desejo sincero de corações arrependidos, elas não agradam a Deus. Na sequência, depois de tratar desse aspecto aqui no Sermão do Monte, de orações que não agradam a Deus por causa da hipocrisia, e aqui no contexto de Jesus, apontando para a hipocrisia dos religiosos, profissionais, dos fariseus, Jesus vai apresentar então um contraponto, fazendo um contraste entre a espiritualidade vazia dos hipócritas e a oração que de fato agrada a Deus. É nesse contexto que surge o modelo de oração perfeito, se é que nós podemos dizer assim. A oração dominical, ou como nós muito comumente a chamamos, a oração do Pai Nosso. Eu quero dividir essa oração em dois momentos. Hoje eu quero chamar a sua atenção para que observemos os 2 primeiros versos e no episódio de amanhã o restante da oração. Mas para que a gente entenda toda a oração, eu quero ler versos 9 a 15, que dizem assim. Portanto, ou seja, aqui Jesus está se opondo à oração hipócrita. Vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então, Jesus nos apresenta um modelo de oração. Esta oração dominical, ou a oração do Pai Nosso, não nos foi dada como uma espécie de mantra, como uma repetição dissociada de verdadeira intencionalidade. Veja, não há problema nenhum em orarmos a oração dominical ou em orarmos o Pai Nosso. O problema é quando fazemos isso repetidas vezes, sem nos dar conta da profundidade das palavras que proferimos. É contra isso que Jesus está combatendo quando ele fala de vãs repetições. Repetições vazias. É um blá 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 da boca que não flui do nosso coração. Mas nós podemos não apenas orar o Pai Nosso, mas entender que como modelo ele tem muito a nos ensinar. A oração dominical tem muito a nos ensinar a respeito da oração que agrada a Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos Jesus primeiro fazendo uma conexão entre nós e Deus. A oração dominical nos foi dada para que nós possamos compreender quem é Deus, quem nós somos e como Deus se relaciona conosco. Veja que Jesus começa a oração dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Meus irmãos, nós estamos tão acostumados a repetir essa frase que sequer paramos para pensar na importância e na profundidade dessa declaração de Jesus. É muito interessante que não era comum, não encontraremos qualquer menção a Deus como sendo nosso Pai em qualquer outro lugar da Bíblia, à exceção das declarações de Jesus. E muitas vezes nós não paramos para pensar o quanto isso é valioso. Quando nós paramos para pensar na relação do Filho, da segunda pessoa da Trindade e Deus Pai, nós percebemos que há legitimidade de Jesus para chamar o Deus Santo, Todo-Poderoso, Sublime e Superior que está no céu de seu Pai. E veja que o Senhor Jesus diz: Pai Nosso. Nós podemos dizer que Deus é nosso Pai, porque em Cristo Jesus nós fomos adotados.
O apóstolo Paulo, quando fala da doutrina da adoção, ele diz que nós fomos reconciliados com Deus, fomos adotados por Deus, nós fomos transformados. O nosso status diante de Deus foi transformado por causa de Jesus. Éramos filhos da ira, inimigos de Deus, e nós fomos transportados à condição de filhos de Deus, de co-herdeiros de Jesus. Veja como agora dizer Pai Nosso ganha um sentido muito mais sublime, muito mais profundo. E se nós não paramos para pensar nesta profundidade, a nossa declaração é vazia de sentido. Portanto, quando dissermos Pai Nosso que estás nos céus, nos lembremos da santidade de Deus, nos lembremos o quão pequenos nós somos e que apesar do nosso pecado, da nossa pequenez e da nossa limitação, fomos adotados por Deus, reconciliados com Deus por meio de Jesus. Então agora nós podemos dizer Pai Nosso que estás no céu. Jesus também diz, santificado seja o seu nome. Meus irmãos, ao mesmo tempo que Jesus nos apresenta Deus como sendo o nosso Pai, e em vários momentos do Novo Testamento Deus se apresenta como nosso amigo, nós não podemos nos esquecer que Deus é santo e que nós não podemos nos dirigir a Deus perdendo a santidade de Deus de vista. O nome de Deus é santo. E é muito interessante que as demais declarações de Jesus, elas partem desta compreensão de que o Deus Santo, Todo-Poderoso, nosso Pai, é quem se revela a nós. E que, portanto, são muito mais importantes os interesses de Deus do que as nossas necessidades. E eu não sei se você parou para pensar como aqui, quem Deus é, a nossa relação com Deus, vem antes das nossas necessidades. Fica em segundo plano pedir a Deus para suprir as nossas necessidades. Então, em primeiro lugar, Jesus nos apresenta a maneira correta de orarmos, reconhecendo quem Deus é e nós adorarmos a esse Deus, buscando os interesses de Deus. Verso 10, venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Veja, a palavra de Deus também nos diz que nós devemos buscar o reino de Deus e todas as outras coisas que serão descritas por Jesus aqui na oração dominical nos serão acrescentadas. Isso nos traz um ensinamento importante a respeito daquilo que deve ser prioridade nas nossas orações e, é óbvio, nas nossas vidas. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. O nosso propósito de vida é adorarmos a Deus. Então, é correto dizer que nós vivemos para cumprir os propósitos de Deus. Por isso, venha o teu reino e faça-se a sua vontade, vem antes da satisfação das nossas necessidades. Meus irmãos, isso é profundo, porque quando nós oramos assim, com esse senso de profundidade teológica, nós não apenas oramos uma oração que agrada a Deus, mas encontramos o propósito da nossa vida. Nós fomos reconciliados com Deus, feitos filhos de Deus, para nos deleitarmos na vontade de Deus, cumprindo o seu propósito, anunciando o reino de Deus a esse mundo. Que Deus nos abençoe nessa doce tarefa de fazer o reino de Deus conhecido, de que a vontade de Deus prevaleça, tanto no céu como na terra. Esse deve ser o desejo sincero do coração de verdadeiros adoradores. No nosso próximo episódio, nós continuaremos falando a respeito da oração que agrada a Deus, tendo como base a oração dominical. Hoje,
eu quero convidar você para que oremos ao Senhor, para que peçamos a Deus que Ele nos conceda senso de propósito, para que ao orarmos, para que ao falarmos com Ele, possamos ser sinceros, obedientes e não apenas bons de discurso, mas que o nosso coração esteja disposto a reconhecer quem Deus é, quem nós somos e qual o propósito de Deus para as nossas vidas. Deus é santo, nós somos filhos de Deus, mas pecadores necessitados dele, e o nosso propósito é fazer o nome de Deus conhecido, cumprindo a sua vontade. E nós fazemos isso, sendo e fazendo discípulos. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar? Querido Deus, nesta manhã, colocamos diante do Senhor o nosso coração. Ó Deus, cheio de alegria, porque o Senhor se revela a nós por meio de sua palavra. Obrigado, Deus, porque estávamos perdidos e pelo Senhor nós fomos encontrados. Obrigados porque vivíamos em rebeldia contra o Senhor, o Criador de todas as coisas. Mas em Cristo Jesus fomos reconciliados contigo e agora podemos te chamar de nosso Pai. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos adotou. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor revestiu a nossa vida de um sentido que vai além do suprimento das nossas necessidades, dos desejos efêmeros dessa vida passageira. Obrigado, ó Deus, porque sabemos quem somos e sabemos qual o propósito da nossa vida, que nos foi revelado em sua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a não apenas falarmos, mas também vivermos uma espiritualidade saudável, orando uma oração que agrada ao Senhor, vivendo uma vida que glorifica o seu nome. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma ótima reflexão. E é claro, como sempre, um ótimo café com Bíblia para todos nós. Tchau!